Que tipo de vendedor ou comprador você é? Conhece os seus valores pessoais e culturais? Sabia que eles interferem diretamente na sua relação com os clientes da empresa em que você trabalha? Hoje nós vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da Universidade de Passo Fundo, da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, que tem como objetivo analisar e identificar as características referentes ao perfil cultural dos diferentes públicos. Você sabia que nem sempre é positivo para as empresas que o comprador e o vendedor pensem de forma parecida? Para entender essa relação, é necessário estudar os valores pessoais de cada indivíduo. Esse é o assunto que trataremos hoje no Universidade Aberta. Fique com a gente! O projeto de pesquisa que estuda os valores pessoais e diferenças do mercado globalizado visa entender como as vivências de cada um podem influenciar as relações dentro de uma empresa. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor em Engenharia de Produção, Werner Luiz Antoni. Mas antes disso, confere aí uma reportagem sobre consultoria de empresas. A produção é do Núcleo Experimental de Jornalismo, em parceria com a UPF TV. Acordar cedo para trabalhar pode ser um pesadelo para muitas pessoas. Até mesmo trabalhar com o que se gosta fica difícil quando a empresa não possui um ambiente saudável e positivo. A partir da ideia de que o espaço profissional deve ser um lugar prazeroso de se estar, surgiu a cultura organizacional. Quem nos explica melhor é o consultor de empresas Ezequiel Rosa. Quando você adentra numa empresa para fazer um diagnóstico, o próprio diagnóstico já entende, já faz uma leitura de qual é a cultura dessa empresa, né? Porque o que acontece? A cultura ela vai se moldando conforme o passar do tempo com as pessoas que estão ao entorno daquela empresa. Aí você vai entender se aquela cultura é mais agressiva, mais conservadora, mais familiar, mais empreendedora. E toda cultura ela tem essas características, né? E a gente precisa analisar o que dessa cultura organizacional está contribuindo para o bom desempenho dela e o que não está contribuindo. Muitas vezes, para promover mudanças no clima organizacional, as empresas precisam buscar ajuda. Olhar para o funcionário é fundamental no planejamento da gestão da empresa. Acompanhar o crescimento do mercado é importante para que uma empresa cresça. Sejam grandes ou pequenas empresas, ter objetivos bem traçados e foco é o que faz a marca expandir. E a grande vantagem que a empresa tem ao buscar um processo de consultoria é conseguir de uma forma mais rápida, né, conseguir os resultados do que o empresário até o ponto de ele conseguir adquirir todo o conhecimento para aplicar, até ele ter validação daquele conhecimento, conseguir colocar em prática, o mercado já mudou, né? Então o consultor ele vem com uma ferramenta para agilizar o processo de melhoria ou de evolução da empresa. Professor Werner, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Viviana. Professor, hoje em dia a gente percebe um movimento do mercado e uma preocupação cada vez maior com a profissionalização. Certo. Da constituição da organização, do funcionamento da empresa e da contratação de pessoas, né, para trabalhar dentro dessa empresa. Como é que esses valores pessoais acabam influenciando essa lógica e a mobilização desse mercado, tanto do ponto de vista dos recursos humanos, quanto do ponto de vista do consumo mesmo, ou das relações entre as empresas? Bom, esse projeto que nós estamos desenvolvendo, ele está dentro do guarda-chuva do mestrado em administração. O objetivo da administração é justamente auxiliar as pessoas, as empresas, os executivos a tomarem decisões. Todo o processo de tomada de decisão começa por um bom diagnóstico. Então, nós podemos ter diagnósticos internos e diagnósticos externos. Quando se trata da área de marketing e competitividade, nós temos que ter uma clareza e compreender como é que é o processo decisório de compra do nosso público-alvo e até mesmo para identificar oportunidades no mercado. Deixa eu te interromper um pouquinho para fazer um resgate aqui para o público de casa lembrar disso quando a gente estiver conversando.
que às vezes a gente tem uma empresa que é uma empresa familiar ou que é uma empresa pequena e aí a gente acha, bom, eu não preciso de marketing, eu não preciso de comunicação, e eu vou fazendo e o meu amigo que está ali me ajuda a fazer um materialzinho, resolve o problema, né? Mas a gente sabe que as grandes empresas, as empresas que têm tradição no mercado, às vezes não tão grandes, mas que têm tradição, que são pequenas porque escolheram ser pequenas, tomam as suas decisões baseadas em estudos. Perfeito. Em pesquisa, para conhecer o mercado, para antecipar o mercado, para dar passos mais que, ainda que sejam de risco, são muito mais seguros do que quem age muito espontaneamente. O marketing ajuda em que nisso? É muito importante trazer essa questão. Primeiro que o pessoal tem que parar de confundir marketing com a comunicação. São complementares, uma depende do outro. Só que a área de marketing é uma área da administração, que trata justamente do quê? De ir ao mercado e gerar inteligência de mercado, informação de mercado. Por exemplo, eu vou ao mercado e identifico um grupo de consumidores que, na sua estrutura individual, tem valores que permitem ser mais inovador. Aí eu vou direcionar toda a minha estratégia, desde a produção, desde o recrutamento de pessoas, até a comunicação, para que eu atenda a expectativa e envolva esse cliente no processo de decisão. Então, essencialmente, a questão não é nem marketing, é estratégia. Não se faz estratégia organizacional sem informação e informação de mercado. Aliás, não se faz nem comunicação sem essa informação, né? Exatamente. A comunicação depende dessa informação. Ou seja, muitas vezes a estratégia está errada, a comunicação não vai resolver o problema. E o inverso é verdadeiro, a comunicação também pode estar errada porque não teve a informação adequada do mercado ou do público-alvo que você quer atingir. Isso independe do tamanho da empresa. O que vai mudar é com a escala da empresa, as empresas se tornam maiores. Vou te dar um exemplo simples. No mercadinho de bairro, de certa forma, quem faz todo esse trabalho de inteligência e mercado é o dono do mercado que está próximo à sua família. Agora, a empresa vai ampliando sua operação, se torna uma rede de mercados. Ele vai ter que ter o quê? Ferramentas, vai ter que ter mecanismos de gestão mais complexos, porque os mercados também se tornam mais complexos as operações. Até porque, por enquanto, tu trabalha com a tua esposa, com a tua filha. Quando tu abre um segundo mercado, tu precisa contratar outras pessoas, inclusive. Exatamente. E muitas vezes a abertura desse mercado muda o público-alvo e não dá certo. Então, tu sai de uma postura que tu vai continuar tendo informação, só que a informação não está mais na pessoa do dono. Ele vai ter que disseminar isso e vai ter que ter tratamentos específicos para mercados específicos. E aí, com isso, criar até uma metodologia de trabalho. Exatamente. Aí nós vamos trabalhar sobre duas dimensões. A metodologia de uma administração profissional que envolve estratégia e operação, e dentro disso tem várias ferramentas ou tecnologias de gestão ligadas à área de gestão de pessoas e, no nosso caso específico, a questão do marketing, especificamente na compreensão do comportamento de compra. Seja isso em mercados consumidores, onde o meu consumidor ou meu comprador é o indivíduo e suas famílias, ou em mercados empresariais. Por exemplo, você é uma... Fornecedores? Fornecedores, um distribuidor. Mas vamos pegar um exemplo comum na nossa região. Uma Stara, ela está no agronegócio, mas existe um comportamento de compra do seu cliente agricultor. Se eu consigo entender como esse agricultor toma as decisões, eu vou orientar minha estratégia comercial em parceria com a minha revenda, e aí a minha chance de posicionar minha marca, de ter o produto certo, a precificação adequada e, principalmente, o processo de construção de relacionamento adequado se torna maior. Quanto maior for essa clareza, essa informação de fora para dentro, e eu tiver a capacidade de disseminar e transformar isso em ações, mais estratégias, assertivo você. A minha assertividade, e os estudos provam que quanto mais orientada é uma organização para o mercado, seja pública, privada, que vise lucro, não vise lucro, os seus indicadores de desempenhos financeiros ou não tendem a ser maiores. E aonde é que os valores pessoais entram nesse cenário? Perfeitamente. Bom, todos nós, enquanto indivíduos, nós temos uma composição dos nossos valores, são chamados valores pessoais. Existem várias escalas de valores pessoais já desenvolvidas e aplicadas no mundo. O que isso nos permite? O processo de decisão de compra do consumidor, dos indivíduos, nos estudos começou com antropologia, sociologia, variáveis demográficas, hoje neurociência e também o fator da psicologia, onde entram os valores pessoais. Quando tu junta tudo isso, tu consegue interpretar quem está do outro lado. A partir dessa interpretação, dessa informação, tu vai montar a tua estratégia, a tua operação.
Especificamente os valores pessoais, é uma composição muito interessante. Eu, você, todos nós, temos um pacote de valores. São chamados valores pessoais e os sociais que compõem o meu sistema de valores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A autopromoção é um valor do indivíduo. Tem indivíduos que se apegam mais ao status, ao prestígio e outro menos. Eu tenho um consumidor que gosta de prestígio, ou meu grupo de consumidores tem esse valor que acaba moldando a sua cultura de consumo, porque por mais que as pessoas mudem seus comportamentos e hábitos, os seus valores essenciais permanecem. Então, eu tenho um consumidor que é suscetível a status... Aquele dito popular que aí o nosso telespectador deve ouvir em casa, né? Ah, muda, mas não muda tanto assim, né? Exatamente. A essência continua sendo a mesma. A pessoa pode até mudar com o longo dos anos, mas lá bem no fundo, a essência dela se mantém. E com isso, talvez, as principais preferências, né? Vamos pegar nessa tua linha, é muito interessante. Vamos pegar um produto que é global, um iPhone. O produto iPhone, a marca iPhone, que na verdade é o smartphone, é global. Mas o processo de comercializar aqui e na Europa é diferente. Porque os valores que compõem os indivíduos, em função da sua estrutura social, assim por diante, vão ser diferentes e podem mudar de uma cidade para um bairro para o outro. Então, a minha estratégia comercial de como vender e entregar o iPhone não pode ser simplesmente enlatada. Então, nós temos sim marcas globais, produtos globais, mas temos ainda as particularidades locais do indivíduo e temos que agrupar isso na nossa empresa. Certo. E pontualmente, esse projeto de pesquisa trabalhou com que aspecto e como? Exatamente. O que a gente fez? Existem vários estudos. Nós temos uma dissertação de mestrado já derivada disso, onde se estudou... Que é da Tayane. Então, antes de tu falar um pouquinho do trabalho da Tayane, vamos ouvi-la. Ela deu um depoimento para nós. Bom, então, antes do nosso intervalo, vamos ouvir o depoimento da Tayane e entender um pouco mais sobre o projeto no qual ela atuou e que deu origem à dissertação de mestrado. Por mais que você faça a tua pesquisa em casa, estude em casa, estando dentro da universidade, o ambiente é diferente. Você tem acesso a professores, você tem acesso a materiais que você não teria em casa, você tem acesso por exemplo, as bases de dados que a gente utiliza para fazer a pesquisa, que são bases de dados riquíssimas que a UPF disponibiliza para os alunos, para o acesso, coisas que a gente não teria se a gente não estivesse dentro da UPF, né? E como a gente pesquisa muito sobre muitas coisas, o que isso eu tirei para a minha vida pessoal e profissional? A partir do mestrado que eu fiz, né, que eu finalizei e agora eu tô com o meu projeto pronto, eu vou montar uma empresa, né, eu vou abrir uma empresa de pesquisa em marketing. Então, a minha empresa ela vai ser toda direcionada para fazer inteligência de mercado. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de pesquisa que busca estudar as relações entre colaboradores de empresa por meio de seus valores pessoais e culturais. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor doutor em Engenharia da Produção da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis, Werner Luiz Antoni. Mas antes, você fica sabendo quais são as melhores empresas para trabalhar no mundo. Qual seria o tipo de empresa ideal para se trabalhar? Você já se imaginou trabalhando nela? Segundo uma pesquisa da revista Forbes, a melhor empresa do mundo para se trabalhar é a Alphabet, que pode ser denominada como a dona do Google. Mas, além dela, outras companhias como a Microsoft, Apple, Walt Disney Company e Amazon também estão no ranking de melhores lugares para se trabalhar no mundo. No Brasil, a Caterpillar, empresa que fabrica máquinas, motores e veículos pesados, e a rede Magazine Luiza estão no topo do prêmio As Melhores Empresas para se Trabalhar, do ano de 2018, da revista Época Negócios. Professor Werner, voltando a falar então da dissertação de mestrado da aluna, que agora está concluído, né? Perfeito. E que é super bacana e que tem uma adesão ao projeto de pesquisa. Exato. Como eu estava falando antes, nós temos os valores individuais, o conjunto de valores, especificamente os valores da pessoa, eles têm
Trata-se da autopromoção e da abertura. O que é autopromoção? Status, prestígio. Abertura é inovação e mudança. Nessa composição de valores, tem os valores sociais e como eles se relacionam com os demais. Onde vem a conservação, tem pessoas com mais tradição, mais segurança, e tem a autotranscendência, que é o respeito aos outros. Então, a gente tem uma escala que foi validada em nível mundial. Inclusive, o autor dessa escala, o professor Schwartz, que é da Universidade Hebraica de Israel, da área de psicologia, participou desse trabalho. A Tayane fez essa relação. Nós temos também a referência no Brasil, que é o professor Cláudio Torres, que validou em nível de Brasil a mesma escala junto com o professor Schwartz. Mais um professor da PUC, o professor Cláudio Damascena, e o professor Larentes, que é da UX, que é um grupo de pesquisa nessa dissertação. E foi muito interessante o trabalho. A Tayane fez o quê? Ela mediu os valores das equipes de venda de uma revenda de máquinas e insumos agrícolas, mensurou os valores, fez uma análise estatística e coletou 300 entrevistas de clientes, agricultores de diferentes locais onde esses vendedores atuavam. O que a teoria nos diz? Que quanto maior a convergência ou inconvergência, a similaridade ou não desses valores, a chance do desempenho organizacional ser maior é presente. E realmente ela encontrou isso. Então, o que ela identificou? Que quanto maior é a sinergia de valores da equipe de vendas com os agricultores, o desempenho é maior. Ou seja, entre quem vende e quem compra. Como o inverso também é verdadeiro. Se o agricultor é uma pessoa que não dá bola para autopromoção, é uma pessoa que é mais fechada, eu não posso ter um vendedor que tem um perfil de status, um perfil que quer prestígio, ou inverso ao cliente. Em outras palavras, o que diz a teoria de marketing, que a gente não pode tomar decisões na nossa perspectiva, mas sim compreender o outro lado, a gente comprovou aqui usando uma dimensão de todo esse processo de comportamento, que é justamente os valores pessoais. Ou seja, além dos famosos processos de comunicação que todo mundo conhece para divulgar um produto, né? Esse tipo de informação fornecida pela pesquisa e pelo marketing pode pautar, inclusive, a escolha dos funcionários de uma empresa. É que, na verdade, quando a gente trabalha a questão de comunicação interorganizacional, a gente tem que trabalhar a questão de como se constrói o relacionamento e a confiança. Então, a gente identificando esse padrão de valores e tu tendo essa proximidade, tu cria um vínculo de confiança e comprometimento. E, para isso, em termos de empresa, entra a questão da consultoria. Então, a gente usou um modelo científico e aplicou isso na organização. Qual é o nosso retorno? A gente pode ajudar essa organização, essa empresa, e inclusive a Tayane já está fazendo consultoria, a mapear os vendedores e ver o quanto eles estão alinhados com os seus clientes. E, ao mesmo tempo, auxiliar a área de gestão de pessoas na contratação da equipe de vendas e mesmo no treinamento. Quanto maior for esse alinhamento das equipes com os valores, tanto no sentido igual... Veja bem, se o vendedor ele prioriza status, prestígio, e o agricultor não, eu não posso pôr esse vendedor com esse agricultor. Aí vai dar uma incongruência no sentido que não vai fechar a relação. Que o vendedor vai dizer não vai fazer muito sentido para o agricultor. Eu não posso ter um vendedor metido se o agricultor é simples. E não posso ter um vendedor simples se o agricultor é metido. Então, traduzindo uma linguagem simplória, é isso que nos permite. Então, tu pega um aparato científico validado e tu aplica em ambientes diferentes. Nesse caso, usou a teoria do que a gente chama do marketing business to business, ou interorganizacional. Então, veja bem, aqui a gente não está discutindo o produto, até porque os produtos são muito parecidos hoje. O nível tecnológico é o mesmo. O que vai sustentar o desempenho e o relacionamento a longo prazo? É um pacote de valores que gera comprometimento, que vai gerar confiança e, por sua vez, relacionamento a médio e longo prazo. E aí sim que tu está construindo uma imagem. Tu não constrói uma imagem, um posicionamento de mercado com simplesmente uma frase ou uma marca. A marca é o resultado das ações e da convergência ou não desse processo. E do próprio funcionamento interno de uma empresa, por exemplo. Como ela funciona, que setores ela tem, como eles estão interligados, a agilidade com que ela responde para o cliente. Existem outros fatores. Digamos que tu tem um perfil de clientes que, na verdade, valores e cultura são muito similares. Alguns autores trabalham como sinônimos. Se tu tem um grupo de clientes que tem uma composição de valores, tu vai ter que alinhar os valores da tua empresa e da tua cultura, que vai refletir na tua estratégia, na tua operação. E aí tu vai definir a tua equipe.
Não é o inverso para que tenha esse alinhamento. Claro que muitas empresas vão fazendo de forma mais empírica. Aquela história, no andar da carruagem, as coisas vão se ajustando. As abóboras se acomodam. Com as melancias, né? As melancias. Só que o que acontece? Nós não temos muito mais tempo para fazer isso, porque as mudanças são muito rápidas. Então, tu começa a usar a ciência para melhorar uma tomada de decisão e tu transfere isso, não só do ponto de vista de mercado, mas para a operação. Tanto que essa tecnologia dos valores, que o professor Schwartz trabalha muito, vem da psicologia e, primeiramente, foi trabalhado dentro do processo interno das empresas para as relações interpessoais. Quando tiver uma empresa com valores mais próximos, é mais fácil determinar a cultura e alcançar os objetivos. Que querendo que a cultura é uma composição, é uma construção. Werner, eu vou te fazer uma pergunta curiosa, não sei se tu vai saber me responder ou se a pergunta é exatamente essa que tem que ser feita. Mas assim, ó, quando uma empresa contrata alguém, né? Nós estamos falando de vendedor e consumidor, né? Mas quando uma empresa contrata alguém, ela aplica alguns testes, faz uma espécie de avaliação dessa pessoa a partir de algumas técnicas. Perfeito. Entrevista, currículo, faz dinâmicas, enfim. Nesse processo, esses valores da empresa e esses valores pessoais daquele público consumidor, daquele produto, daquela empresa, já estão em jogo? Não, deveriam estar alinhados. Como te disse, tradicionalmente as empresas que deram sucesso, muitas vezes não usaram toda essa tecnologia. Por que surgiu essa tecnologia de gestão? Primeiro que o porte das empresas é maior e começa a ter outras variáveis. Tu tem que considerar a amplitude dos mercados e da operação é maior. Antigamente, tu via isso no olho, a família refletia os valores da família, a cidade era menor, o grupo de clientes ia ter esse alinhamento. Só que hoje o mercado é global, então tu tem que ter essa rapidez. O que, na verdade, seria o correto, o que se sugere, até para a gente ter uma capacidade mais competitiva dentro dos mercados? Eu entendo o ambiente, dentre várias variáveis que estudo são os valores, aí eu trago essa informação e vou alinhar o quê? A minha estratégia, vou alinhar a minha operação, meus processos e o perfil das minhas equipes. Aí você vai conseguir ter um nível de competitividade maior. Se não houver esse alinhamento, muitas vezes acontece que são valores diferentes, ao medir isso eu já contrato, não contrato, ou faço um trabalho de melhora ou de aprimoramento das equipes. Bom, agora nós vamos conferir o que o projeto agregou na vida profissional da Larissa, uma das participantes do projeto. Os valores pessoais, eu acredito que seja importante para a prática do docente, porque dentro de uma sala de aula existe a troca entre professor e aluno. E assim como o professor tem os seus valores, os seus alunos também vão ter os seus. Então, nem sempre os valores pessoais do professor e do aluno vão ser iguais. Então, acredito que compreender os valores e as diferenças culturais vai facilitar essa troca de aprendizagem e informações no ambiente acadêmico. Werner, nós estamos aqui falando bastante de valores pessoais, agora a Larissa volta a falar desse tema, mas tem uma coisa que é subjacente a isso, né? E que é atravessador, que é para além dos valores pessoais, que é como a sociedade reflete os valores pessoais se refletem na sociedade. Que é uma troca, tudo isso, como disse, valores é um sinônimo de cultura. É óbvio que a tua composição de valores e a minha está muito relacionado com o meio onde eu fui criado, com as pessoas que eu convivi, com as regras familiares, com as crenças familiares e vai construir. Se eu tiver provavelmente uma crença familiar de maior cooperação, eu vou ser mais cooperativo, né? Agora pode ser que a minha família é cooperativa, mas eu tenho um fator pessoal que eu me preocupo mais enquanto resolver os meus problemas da sociedade. Mas a grande questão é justamente essa, como a Larissa colocou. Tu pode usar isso desde a sala de aula até uma estratégia empresarial. Uma outra situação muito interessante, que todo esse trabalho se deriva do meu pós-doutorado na URGS, que eu faço parte do grupo de pesquisa do professor Walter Nick, que é o coordenador do PPG-ADM, onde se trabalha isso. Nós fizemos um estudo com os alunos da URGS sobre felicidade e doação. E nós identificamos os motivos que levam as pessoas a doar tempo e dinheiro. Porque quando se fala em marketing, olha o lado comercial. Só que antes do marketing vem a ciência de marketing, que tu não aplica só para o comércio. O que é na essência? É entender quem está do outro lado
lado e montar uma estratégia social ou empresarial. Então, nós vimos que as pessoas que têm uma composição de valores que doam tempo é diferente das que têm uma composição de valores que doam dinheiro. Por exemplo, a pessoa que doa dinheiro, ele está muito preocupado com o status de dizer que doa dinheiro. E ele não quer aparecer. Ele quer dizer que doa, já o inverso é mas verdadeiro. Mas não quer abrir mão do seu tempo, da sua vida para isso. Já a pessoa que doa o tempo, a composição dele de valor é diferente. Onde é que tu pode usar isso? Como qualquer empresa comercial, há sempre uma busca por doadores pelas organizações de tempo e de dinheiro. Se eu identifico esses perfis, eu vou montar toda uma estratégia de quê? De relacionamento e comunicação para convencer que eles escolham a minha ONG e não outra ONG. Então, isso a gente tem que entender. Administrar, a gente não administra empresas. Nós administramos organizações, sejam públicas, privadas, que visam ou não visam lucro. E toda essa tecnologia de marketing, pegando especificamente a ideia dos valores, nos permite melhorar o nosso processo de decisão a partir de ciência aplicada na prática, na hora, como eu disse para vocês, selecionar equipes, até definir no início do nosso negócio quem vai ser nosso público-alvo. E decisões de tudo que é ordem, né? Eu fico pensando, escolher... A gente passa o tempo todo escolhendo no nosso dia a dia. A vida é uma tomada de decisão constante. A gente escolhe o que comer, a gente escolhe onde comprar comida, a gente escolhe aonde estudar, a gente escolhe aonde abastecer o nosso carro, a gente escolhe aonde estacionar. Quer dizer, são escolhas, nós passamos o dia inteiro escolhendo coisas. A empresa que consegue identificar isso no seu público-alvo vai conseguir montar estratégias e ações que vão fazer que a decisão seja a sua marca. Se for uma ONG, seja a minha ONG. Se for uma universidade, que seja a minha universidade. Agora, é óbvio, eu tenho que identificar isso e entregar isso para não ter uma dissonância cognitiva, que é uma expectativa criada e uma frustração. Porque daí isso vai levar à falência da empresa. Leva à falência, exatamente. Eu vou ter, inclusive, eu escolhi aquela empresa porque ela propôs um valor que coincidiu com o meu. Eu não entrego esse valor no meu dia a dia, não vai resolver nada. Werner, o nosso tempo infelizmente acabou, mas eu te agradeço a presença e a colaboração e trazer, né, esse universo que pra gente é misterioso, a gente só vê que a gente compra no final um produto, mas a gente não sabe por que processo a gente passa ao tomar essa decisão. Muito obrigada. Muito obrigado, referendando ainda que isso só é possível numa universidade e aqui se faz sim teoria, mas muita prática. Bom, você pode assistir às nossas reportagens no site nextjor.com.br e os programas na íntegra estão disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero. Até lá!